This call is now being recorded. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Nós já passamos aí de 20, encontros e hoje a gente vai continuar o estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Tu nos criastes e o nosso coração está inquieto enquanto não encontre descanso em Ti. Tu és a luz do dia. Tua é a escuridão da noite. A vida é tua e a morte também. Eu próprio sou teu e te adoro. Faz-me descansar em paz. Abençoa-me e faz-me permanecer na tua presença para te louvar. Amém. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. No último encontro, nós havíamos visto um pouquinho a respeito daquela descrição que São Pedro faz, do que ele tinha experimentado, recordando ali a igreja de Jerusalém, e depois também nós vimos o martírio de São Tiago e a libertação de São Pedro. O que acontece é que até o capítulo 12 nós havíamos concentrado a atenção na igreja de Jerusalém. Vamos pensar, Atos dos Apóstolos é um livro que São Lucas escreve para narrar aquela situação da igreja no início. Ou seja, de alguma maneira, se nós conseguimos perceber que ao longo dos capítulos, desses 28 capítulos, do livro, três estágios como que surgem da igreja. A igreja mãe, concentrada em Jerusalém, a igreja desses judeus que se convertem ao cristianismo. Depois a igreja missionária, é a parte que nós vamos começar a perceber hoje, sobretudo com a ação evangelizadora de São Paulo, São Barnabé. E depois, por fim, em um terceiro momento, nós já conhecemos esse caráter da igreja universal. Então, qual é a tônica de todo o livro? O movimento de evangelização, o movimento missionário, né? Esse movimento de expansão do evangelho, de anúncio da boa nova a povos não apenas judeus, aqueles pagãos, ou seja, o povo que vivia ali na Grécia, o povo que vivia na Turquia, o povo que vivia, além daquela região da Samaria, da Galiléia e da Judéia. É essa a direção que nós vimos, a ponto que a igreja vai chegar, inclusive, a Roma, Então, ela já vai alcançando ali uma amplitude muito grande. Nós havíamos visto também, que a igreja ia se estendendo por outras cidades importantes. A gente sabe que nesse período histórico do primeiro e do segundo século, do cristianismo, a igreja ela acontecia principalmente em Jerusalém, que era uma cidade muito influente, mas um tanto quanto restrita ao judaísmo, ou à cultura semita. O que acontece, é que para além do povo de Israel, nós vamos ver o evangelho chegando, por exemplo, a Antioquia, uma cidade que reunia povos de diversas nações, uma cidade assim que já dava sabores daquilo que hoje a gente conhece como globalização, Ao lado de Antioquia nós temos outras duas cidades muito importantes, nesse tempo. Alexandria, no Egito, recordemos daquela biblioteca famosa, então ali um lugar, um centro cultural muito importante, e também Roma. Roma, outro centro cultural importante, lugar de grande fluxo, de encontro de muitos povos. Enfim, a gente sabe que o anúncio da revelação vai chegar também a esses lugares. Mas, por hora, nossa atenção fica voltada ali a Antioquia, nesse primeiro momento, especialmente o que a gente vai perceber aqui no capítulo
13 e 14. Essa região que nós nos recordamos é a região da atual Turquia, tá certo? Acredito que não dê para ver pelo reflexo, mas aqui atrás há o quadro, né, com o mapa da região que São Paulo passou. Talvez eu mostre, né, mais de perto. O que acontece é que nossa atenção ela vai se concentrar principalmente nessa região mais ao norte da Síria, né? Ali da Cilícia e esses percursos, né, que São Paulo faz, nossa atenção hoje chega a essa região precisamente. Nós temos Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, né? São as cidades que nós vamos ver agora no capítulo 13, principalmente. Essas aqui são as viagens de São Paulo e essas mais marcadas no mapa são a terceira e a quarta viagem, né? A ponto que nessa quarta ele chega propriamente em Roma. Então isso já é mais no fim do livro dos Atos dos Apóstolos. Mas importa nós percebemos que toda a situação, né, o cenário é do Mediterrâneo, né? Ali no Oriente Médio em direção à Europa, né? Essa o nosso contexto geográfico e nós podemos perceber que ali é um encontro, né, de várias culturas mesmo, sobretudo em relação à navegação, né, ao comércio marítimo e assim por diante. Vamos lá. Essa parte, né, do capítulo 13 em diante, na Bíblia com a qual eu sigo a tradução da CNBB, né, título: Expansão entre os gentios, depois o Concílio de Jerusalém. Concílio de Jerusalém nós vamos ver no capítulo 15. Por ora, nós vamos atentar à missão de São Paulo e Barnabé, a princípio na cidade de Antioquia, depois na outra Antioquia, que é a Antioquia de Pisídia, depois ele passa por Icônio, Listra, Derbe, e nós vamos ver alguns elementos que o acompanham, tá certo? Então vamos lá. Nessa primeira viagem missionária de São Paulo com Barnabé, capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Certo dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor, jejuavam, o Espírito Santo disse: olha só a vontade de Deus, separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para a qual eu os chamei. Jejuaram então e oraram, e impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. Olha, vamos lá. Esses 3 primeiros versículos vão nos falar da situação ali de uma igreja estruturada já, né? Aquele corpo eclesiástico se consolidando, né? Naquilo que nós vamos ir reconhecendo a presença mesma do magistério, né? Do presbitério. Ou seja, esses homens, né, que eram profetas e mestres, eles, dentre si, são escolhidos 2, especialmente para ir cumprir essa missão de anúncio, né, para estender o evangelho. E o que acontece é que eles vivem ali com intensidade os conselhos evangélicos, sobretudo a prática do jejum, da oração, até a imposição das mãos, né? Esse sinal de confirmação e de autorização, né? Conferir uma autoridade missionária àqueles apóstolos. Enfim, continuemos. Verso 4. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram até Seleucia
e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salâmina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Então vamos perceber, por enquanto, aquele primeiro lugar que eles chegam, né, para poder anunciar o evangelho, eles dão preferência para os judeus e eles vão à sinagoga. No dia de sábado, eles faziam uma leitura de um trecho da Torá e também uma outra passagem, uma outra passagem bíblica, no caso, haveria de ser comentada, né, na homilia. E o que acontece é que os judeus eles poderiam, né, partilhar a respeito daquilo que tinham reparado, e é isso que acontece, né? Nós vamos ver daqui a pouco São Paulo começando o anúncio por aí. É convidado a partilhar, né? E realiza aquilo que nós já havíamos visto São Pedro fazer, que é o anúncio querigmático. Ou seja, na celebração de sábado, né, liam um trecho da Torá, são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, é o Pentateuco, e também um trecho dos profetas, né, que são os outros livros que seguem ali no Antigo Testamento, a Haftará, né, do judeu. Aí seguia o comentário, onde qualquer judeu podia propor, e a gente vê, né, eles sendo convidados à exortação, e assim São Paulo vai falar. Olha só, que nós estamos no capítulo 13, versos 5, né? Eles tinham João Marcos como ajudante. Atravessaram toda a ilha até Pafos. Aí encontraram um mago e falso profeta, um judeu de nome Bar Jesus. Bar Jesus. Bar é sempre filho, tipo Bartimeu, filho de Timeu, né? Bar Jesus seria filho de Jesus. Uma coisa um pouco curiosa, porque é um mago que é, na verdade, um falso profeta. Enfim, ele se encontrava na casa do procônsul Sérgio Paulo, um homem sensato. Tá, nós estamos vendo essa primeira situação aí, que é a quem São Paulo e São Barnabé vão encontrar primeiro. Esse Sérgio Paulo era procônsul, né? Esse Bar Jesus, ele estava ali fazendo parte daquela corte, e esse Sérgio Paulo, que era um homem sensato, como a escritura diz, ele chama Paulo e Barnabé porque ele queria escutar, né, o anúncio. Bar Jesus também era conhecido como Elimas. Elimas, porém, o mago, opôs-se a eles, né? Opôs, procurando afastar da fé o procônsul. Saulo, então, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas e disse: Filho do diabo, cheio de falsidade e de malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de exortar, ou melhor, de entortar os caminhos do Senhor que são retos? Eis que a mão do Senhor agora cai sobre ti. Vais ficar cego e por um tempo não verás a luz do sol. No mesmo instante envolveram-nos escuridão e trevas, e ele começou a andar às cegas procurando alguém que lhe desse a mão. Ao ver o que acontecera, o procônsul abraçou a fé, pois ficara impressionado com o ensinamento do Senhor. Olha, esse primeiro anúncio, né, que a gente tinha visto aqui, olha, versículo 5, o anúncio estava acontecendo então nas sinagogas dos judeus. Beleza. O Sérgio Paulo, ele fica sabendo da presença de São Paulo e convida, né, Paulo e Barnabé para irem até a sua casa. Então ali, naquelas sinagogas, havia o anúncio querigmático. A gente vai ver mais precisamente agora
na Antioquia de Pisídia, é o que São Paulo vai dizer. Mas esse anúncio é semelhante àquele que Pedro fazia, né? A respeito de Jesus ter morrido, ter sido condenado injustamente, né? E depois a ressurreição ao terceiro dia, ok? O que acontece é que, além disso, nós vemos também essa situação particular na casa do procônsul. E o que acontece é muito curioso, porque nós encontramos esse Elimas, que é um mago, né, com um nome que parece um pouco sarcástico, filho de Jesus, né? É uma espécie de ironia, porque ele é chamado filho de diabo, primeiro, porque ele mente, né? O diabo é o pai da mentira. E segundo, porque se opõe, né, ao caminho reto do Senhor, se opõe ao anúncio de Paulo. O que acontece na prática é que ele havia se sentido intimidado pela presença de um homem como Paulo e se sentia como que coagido, né, coibido assim, a ponto de perder mesmo, né, sua credibilidade diante de um homem como aquele apóstolo. E nessa situação surge uma espécie de impasse entre São Paulo e esse homem, e o procônsul ele fica ali como que dividido, até o momento em que São Paulo, com ousadia e muita ênfase, né, vai dizer essas palavras duras contra aquele homem para colocá-lo no lugar, e ainda testemunha ali uma cegueira, né? Uma cegueira que acontece materialmente, ele é impedido, né, ali pela visão, mas que reflete aquela cegueira espiritual que estava fazendo com que ele não enxergasse a verdade. Então não é, no fim das contas, uma maldição. É antes um sinal assim como que de alerta, né? Um gesto de misericórdia de Deus para que ele fosse corrigido, né? E com essa correção justa caísse em si. Dessa maneira, nós vemos como aquilo foi contundente, né? O procônsul imediatamente abraçou a fé depois de testemunhar todas essas obras. Nós continuamos, capítulo 13, verso 13. Agora, tendo embarcado em Pafos, Paulo e seus companheiros chegaram a Perge, da Panfilha. João Marcos deixou-os e voltou para Jerusalém. Então, continua, né, principalmente Paulo e Barnabé. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, agora é a parte que eu dizia, né, do testemunho na sinagoga. No sábado, né, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, então, da lei da Torá, né, Levítico, Deuteronômio, né, e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. Então, exortação ali, né? É como que no sentido mesmo, né? Do nome Barnabé. Porque Barnabé significa filho da exortação, ou homem da consolação. Olha só que curioso, né? E aí a gente vê no versículo 16: Paulo levantou-se, pediu silêncio com a mão e disse: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, escutai. Homens de Israel, os judeus, e esses homens que temem a Deus seriam os gentios, tá certo? Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e fez deles um grande povo, quando moravam como migrantes no Egito. De lá os fez sair com braço poderoso. Durante mais ou menos 40 anos, amparou-os no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e deu-lhes em herança essa terra. Esse período durou 450 anos, aproximadamente.
deu-lhes juízes até o tempo do profeta Samuel. Então, o que São Paulo acabou de dizer? Deus elegeu um povo, é o povo de Israel. A gente sabe que Israel significa aquele que lutou com Deus. E esse é um nome que Jacó ganha depois de receber a bênção de Deus. Jacó é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Então, Abraão que gera Ismael e Isaac que gera Esaú e Jacó. E eu não canso de dizer, né? Jacó ou Israel é o patriarca das 12 tribos, né? De Benjamim, de Manassés, de Levi, enfim, né? Todo esse povo, a gente sabe que fica escravizado lá no Egito por alguns anos, né? Um longo período. Depois Deus elege, separa esse povo para si e por 40 anos deixa que eles caminhem até a terra prometida, até Canaã. Nós vamos ver que lá em Deuteronômio capítulo 7, no versículo 1, há o nome dessas 7 tribos, né? 7 é um número curioso também, porque nos recorda a plenitude, né? Nós vemos lá os heteus, os gergeseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Ou seja, lá Deus realizou um milagre. Uma pequena porção conquistou a terra de uma multidão, que é Canaã. São Paulo diz isso tudo para dizer, agora, durante 450 anos, eles vivem ali sem um estado governado por um rei, né? Porque Israel vai ser governado, ou melhor, conduzido por juízes, ou seja, aqueles que servem a lei, servem a Torá, né? E depois que o povo pede a Samuel que lhes dê um representante, lhes dê um rei, vem o tempo de Saul. Versículo 21. Foi então que eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Depois de o destituir, Deus suscitou Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Daí ele vai dizer, né, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. E São Paulo ainda recorda a presença de João Batista, que prepara e aplana as veredas, né? Vai preparar o caminho para a vinda do Messias. E ele completa, assim, a revelação, né? Mostrando como que aqueles irmãos para quem ele anunciava, que eram descendentes de Abraão, eram também do povo de Jesus. E assim ele chega na mensagem de salvação, né? Mas ele é incisivo, né, ao dizer no versículo 27, os habitantes de Jerusalém e os seus chefes não reconheceram Jesus e ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados. Ou seja, eles não reconhecem Jesus como enviado de Deus, eles não reconhecem Jesus como Cristo, como ungido de Deus, eles não reconhecem Jesus como Salvador, né? E por isso eles vão persegui-lo e condená-lo à morte, ainda que não houvesse culpa alguma naquele homem, e de alguma maneira a profecia se cumpriu, principalmente aquelas que nós vemos, por exemplo, nos últimos capítulos de Isaías, a respeito do servo sofredor, né? Jeremias, enfim, as profecias vão se cumprindo e São Paulo faz toda essa relação para esclarecer que todo esse processo era para a vinda de Jesus, e ele diz no versículo 30, Deus, porém, o ressuscitou dos mortos. Então esse Jesus que aqueles homens ali
tinham condenado, né? Porque é isso que São Paulo está dizendo. Ele não parou na morte, né? Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Então ele cumpriu, né, essa promessa que ele tinha feito aos nossos pais. São Paulo vai dizer tudo isso, né? E o que acontece é que depois que ele anuncia que o perdão dos pecados e a nossa salvação vem por meio de Jesus, o povo fica de alguma maneira extasiado com aquilo tudo. No versículo 42 a gente vê que ao saírem, né, pediram a Paulo e Barnabé que voltassem no próximo sábado para falar desses assuntos. Muitos judeus e prosélitos devotos seguiram São Paulo e Barnabé. Ou seja, estava tendo um efeito fantástico. Aquele anúncio estava fazendo com que uma multidão se convertesse, né? O que acontece é que no sábado seguinte, quase toda a cidade, imagina, uma multidão ali da Antioquia da Psídia se reúne lá em torno da sinagoga para ouvir a palavra do Senhor. Que é problemático é que os judeus vão ver isso, o sucesso daquela pregação, e vão ficar profundamente irados, indignados mesmo, e nessa situação começam a perseguir São Paulo. Ah, cara, mas parece que a gente já viu isso. Pois é, a gente viu isso acontecer lá com Jesus, depois nós vimos isso acontecer com Estevão, por exemplo, né, o primeiro mártir, naquele primeiro diácono. Nós vemos isso acontecer também com São Pedro, que é perseguido, com São Tiago, também apóstolo, que é martirizado. Né? Essa é como que uma via de regra. Aquele evangelizador, aquele apóstolo, aquele missionário que proclama a verdade com sinceridade, provoca uma multidão de conversões, mas também provoca a ira. Então eles ganham tanto seguidores para Jesus Cristo como perseguidores para si. E como Jesus disse, né, não é o servo maior do que o seu Senhor. Eles acabam de fato sofrendo a perseguição como uma cruz. E aqui nós vamos ver se repetir aquilo que aconteceu com São Pedro, acontecer com São Paulo, por exemplo. Eles vão ser perseguidos, né? E ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com coragem, Paulo e Barnabé declararam, no versículo 46, era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Ou seja, a gente precisava vir primeiro, né, tentar convencer os judeus, tá certo? Como, porém, a rejeitais e vós considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos gentios. Esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te constituí como luz das nações para levares a salvação até aos confins da terra. O que São Paulo tinha acabado de entender? O evangelho não é só para judeu, né? Não tem mais agora uma segregação assim racial. Aqueles que são de outra origem são exatamente da mesma maneira filhos de Deus, né? Devem ser alcançados pelo batismo para serem filhos de Deus. Tá certo? É o que São Paulo vai dizer, olha, a gente veio, anunciou para vocês, mas parece que não querem de maneira alguma, então agora nós vamos aos gentios. Versículo 48, os gentios se alegraram quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Ou seja, aqueles a quem Deus escolheu, ele deu o dom da fé. E ao ouvir, né, a pregação daqueles homens, eles foram se convertendo. Olha que bênção. Então, eles vão continuar esse trabalho até que eles vão ser expulsos do território, né? No versículo 51, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para Icônio. Os discípulos, porém, continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, foi um trabalho fantástico que eles fizeram ali na Antioquia da Psídia, né?
E depois eles seguem a viagem até Icônio, onde haverá também um anúncio. E da mesma maneira, uma grande multidão de judeus e de gregos vão abraçar a fé. Mas nós já podemos imaginar que alguns judeus indignados e tomados de inveja haverão de se dividir, né? Assim, uns ficam do lado dos judeus, outros ficam do lado dos apóstolos. E eles vão fazer algo tremendo, né? Agora, contra São Paulo. Além de ter esse anúncio, mas provocar a ira deles se surgir a perseguição, eles vão expulsar São Paulo com apedrejamento. E eles só vão parar de apedrejar São Paulo e Barnabé também quando eles, né, acreditarem que já os mataram. O que acontece que é uma verdade, né? Eles conseguem fugir e depois eles vão para Listra e Derbe, outras duas cidades da Licaônica, né? Ali onde eu indicava no mapa. Eles vão continuar anunciando o evangelho, né? E chegando ali em Listra, São Paulo vai de cara fazer um milagre, né? Eles vão encontrar um homem que tinha as pernas paralisadas, ou seja, ele tinha uma atrofia nos pés que o impedia de andar. Era alguma malformação, alguma doença. E ele não andava, no entanto, né? Versículo 9, Paulo fixando nele o olhar e notando que tinha fé, ou seja, notando que tinha fé para ser curado, ele disse em alta voz: levanta-te, põe de pé. Olha o milagre, olha como que é sublime, né? Como que é magnânimo esse milagre. O homem deu um salto, ele não simplesmente balançou os pés como quem estava melhorando. Ele deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico. Ou seja, ali na língua deles, eles gritam, né? Os deuses desceram entre nós. Eles vão interpretar, né? Que São Paulo e Barnabé eram deuses encarnados. Só podia ser Deus para fazer um milagre desse tipo, né? Eles começam a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, ou na cosmovisão grega, né? Entendem Barnabé como Zeus e Paulo como Hermes. Ou seja, São Paulo é aquele que fala. Então ele seria o mensageiro dos deuses, né? Enquanto que Barnabé, que fica calado, ele devia ser o próprio Deus, né? O Deus supremo ali, que no caso da cultura romana, né? Seria Júpiter. É curioso nós percebemos isso, porque o sacerdote de Júpiter, né? Ou seja, o sacerdote de Zeus, eles vão levar touros ornados com grinaldas para serem oferecidos em sacrifício. É claro que quando São Paulo e Barnabé eles descobrem que eles estão querendo oferecer sacrifício para eles ficaram irados com isso, né? Ficaram completamente transtornados. Eles vão rasgar as vestes, ou seja, eles estão inconformados com aquilo, porque eles não são deuses, né? Eles não são deuses. E aí São Paulo vai dizer: homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando o Evangelho. Abandonai essas práticas inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem seu próprio caminho. No entanto, não deixou de dar testemunho de si mesmo. O que São Paulo está dizendo? Olha, vocês estão aí indo para a idolatria de novo. A gente está falando o contrário disso, né? Nós não somos Deus, mas também nós não queremos idolatria. Nós queremos que vocês mudem de vida
e reconheçam que Jesus é o Messias. Olha, aqui o que vai acontecer é que São Paulo usa essa situação para, com muito custo, fazer que a multidão desistisse de oferecer aqueles sacrifícios e pudessem aí se converter um pouco mais. Tá certo? Então, no versículo 19, quando eles chegam de Antioquia e Icônio, chegam alguns judeus. E a gente já sabe, quando isso acontece, o que eles vão fazer? Eles vão tentar dividir a multidão e vão tentar criar novamente uma perseguição. Então, é aqui que acontece, né? Eu tinha dito, eu me equivoquei, né? Porque aqui em Icônio, eles tinham feito São Paulo e Barnabé fugir, mas eles vão ser apedrejados agora, né? Versículo 19: apedrejaram, pois, a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que estivessem morto. No entanto, os discípulos o rodeavam. Paulo ergueu-se, entrou na cidade, e no dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. Então, o que acontece é que o apedrejamento foi hoje, e podem imaginar como que São Paulo sofreu com isso. Ele foi dado por morto, mas ele não morreu, ele depois melhora, vai continuar a missão. Olha, depois de ter sido apedrejado, o que ele resolve fazer? Descansar? Não, pelo contrário, ele vai para Derbe para continuar aquele anúncio. E assim, né, nós vamos chegar nessa parte que eles voltaram para Listra, para Icônio, né, e para Antioquia. Eles vão encorajando os discípulos. Então, eles vão passando ali por toda aquela região, motivando aquele povo que tinha se convertido, né? Ou seja, confirmando aqueles irmãos na fé, aquelas primeiras comunidades. Então, São Paulo dizia com a própria vida, né? É necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Versículo 23, os apóstolos tolos, os apóstolos designaram anciãos para cada igreja e com orações e jejuns os confiavam ao Senhor em quem tinham passado a crer. Então, a gente sabe que ancião é o mesmo que uma palavrinha grega, né, chamada presbítero ou presbítero. Então, nós vamos vendo aí outros padres, né, surgir ali naquela região. Então, eles vão depois atravessar a Pisídia e eles vão chegar a Panfilha. Eles vão anunciar a palavra em Perge e depois eles desceram para Atália. Dali eles embarcam para Antioquia, de onde tinham saído. Então, eles estavam em Antioquia, vão fazer toda a volta e vão voltar para Antioquia. Nisso eles passam por um monte de cidades. Tá certo? Eles voltam para Antioquia, de onde tinham saído, e chegando ali, reuniram-se à igreja, contaram tudo o que Deus fizera por meio deles e como ele havia aberto a porta da fé aos gentios. Passaram depois algum tempo com os discípulos. Olha, então pronto, a gente encerra esse primeiro movimento e nós vamos perceber, no início, aonde a igreja tinha se consolidado, Jerusalém. Depois, em Antioquia, aquela cidade lá que nós temos Santo Inácio de Antioquia. Agora, nós temos um impasse. Esses homens que não foram judeus, eles precisam ou não precisam da circuncisão? Olha, essa dúvida, ela é pontual, mas diz respeito a uma dúvida muito maior, né? De como que aqueles homens que não eram judeus precisariam ser incorporados à igreja.
E a respeito disso tudo, nós vamos ver no próximo encontro, capítulo 15, que fala desse debate que aconteceu ali entre os primeiros apóstolos. E por isso nós chamamos de concílio, o concílio de Jerusalém. Através dos concílios que a doutrina vai sendo confirmada, né, vai sendo entendida para que possa ser da melhor maneira aplicada. Esse é um mistério que nós vamos ver no nosso próximo encontro, né? O que acontece quando Paulo, Pedro, esses homens todos vão se encontrar em Jerusalém, né? A gente já tinha visto alguns encontros atrás. São Pedro já tinha percebido que não existe homem impuro. Então, tanto Pedro quanto Paulo, eles sabem, olha, a gente tem que pregar o evangelho tanto para judeu quanto para não judeu. Não tem distinção. O batismo é para todos e o Espírito Santo derrama a sua graça poderosamente em todos. Então, é isso que vai ser discutido, né? E nós vamos ver como que a comunidade vai tomar as próximas decisões. Isso tudo nesse sentido de preparar a igreja para um anúncio vivo e eficaz, né? Poderoso mesmo, até os confins da terra. Concluamos então com a nossa oração. Cristo, Senhor Deus, só vos ama quem força tiver para amar. Inconsciente, quem não vos conhece. Sedento, quem sabe que existis. Cristo, vós sois a minha esperança, a minha paz, a minha felicidade, toda a minha vida. Cristo, o meu espírito se inclina para vós. Cristo, eu vos adoro. Cristo, a vós me seguro, com toda a força da minha alma. Senhor, somente a vós amo. A vós procuro, a vós sigo. Amém. Que o Senhor, que nos reuniu, nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.